Olá pessoal, tudo bem? Sou o Fábio Lacerda, especialista em custos. Desde 1998 eu custeio e precifico os meus próprios produtos, ou seja, são mais de 23 anos trabalhando e especializando nesta área de precificação e custeação de produtos físicos, né? Trabalho com calçados desde 1998 e hoje eu vou trazer para vocês questionamento que passa na maioria da cabeça dos empresários, na maioria de todos nós que temos em empresas, esse questionamento vem à tona quase que diário. Você tem medo de falir? Como assim? Você tem medo de quebrar? É um medo que passa no coração, na mente da gente a todo instante, toda hora. Passa no meu, passa nos meus amigos que eu já perguntei, enfim, passa esse medo de falir, de quebrar, passa no coração, na mente de praticamente todos os empresários. E o medo, na verdade, ele tem uma origem histórica. O medo lá não vem desde o tempo das cavernas e ali o ser humano naquela época tinha medo de ser engolido por algum animal, ser atacado por algum bicho da floresta, porque a dinâmica da vida ali naquela época era simplesmente sobreviver, né, trazer sobrevivência à sua família, à sua prole, né, que seria a esposa e filhos ali. Então essa era a única questão básica do momento, você não preocupava com mais nada, de não morrer e de salvar a sua família, né, sua esposa, na época nem era esposa, né, a sua prole ali. Só que esses medos de morte, esses medos desde a origem dos tempos antigos, dos tempos das cavernas, eles vêm à nossa mente indiretamente até hoje. Por isso nós hoje somos uma humanidade que tem muito medo, tem muitos medos em nossa mente, em nosso coração. Cada um traz em si um medo diferente, um medo, mas todos nós temos medos. Todos nós, seja em que situação que nós estamos em nossa vida, seja como empresários, como pessoas, como pais, como filhos, como esposa, como esposos, enfim, seja inserido na sociedade, nós temos medos, muitos medos. E os medos, ele pode fazer com o ser humano duas coisas. Ele pode paralisar, ele pode bloquear, né? Ele pode assim, travar a pessoa de ir para frente, de progredir, seja em qual área for que ela estiver com aquele medo, com aquele medo ali. Então o medo nos para, nos bloqueia, nos paralisa para ir para frente, para vencer, para prosperar, para criar relacionamentos. Por exemplo, eu tenho medo de arrumar um namorado, de me relacionar com alguém, porque eu tenho medo de me apaixonar por essa pessoa e a pessoa ir embora, por exemplo. Eu tenho medo de criar uma amizade, laços de amizade e depois me decepcionar. Eu tenho medo de ter filhos porque possa ser que eu não seja um bom pai, uma boa mãe. Enfim, são vários medos que passam pela nossa cabeça. E esses medos nos travam, nos impede de realizar nossos sonhos, de buscar uma prosperidade em nossa vida. Esse medo traz decepções. E no mundo empresarial não é diferente. Temos também tantos medos empresariais, né? Tem 23 anos de empresa, no início que eu fui ali nascer, né? Que foi crescer, foi nascendo a empresa, quantos medos que não estavam na minha cabeça, na minha mente ali, né? Medo de não dar conta, de tocar o negócio, medo de quebrar mesmo, de falir, medo de não ser reconhecido pelo seu empreendimento, medo de não ser reconhecido pela sua família, medo de você quebrar, você falir, como você explicaria isso para sua família, ou até para você mesmo, medo de não ser pago, às vezes o valor que eu recebo hoje no emprego atual, quando eu vou montar um negócio, montar uma empresa, eu tenho medo que essa empresa não consiga, a minha empresa não consiga me pagar, pelo menos o que eu recebo hoje, para manter uma qualidade de vida para minha família, meus filhos. Ou seja, são N situações que nos traz medo. Mas para que eu estou dizendo tudo isso? Para que a gente possa lidar com mais clareza sobre esses medos, sobretudo os medos empresariais, que perspassa pela nossa cabeça todo santo dia. E um deles é que eu trouxe o tema hoje, o medo de falir. Para que esses medos ainda fiquem mais evidentes em nossa cabeça, as estatísticas brasileiras estão aí, né? São 29
29% dos MEI fecham as portas nos próximos 5 anos. MEI é o microempreendedor individual. As microempresas são 21% que fecham as portas em 5 anos. E as pequenas empresas, 17%. Então, toda essa estatística vai aprofundando, ou seja, vai carimbando em nosso coração e nossa mente o medo de falir. Ou seja, 30% dos MEI fecham as portas, a cada 1/3 de todos os MEI que abrem no Brasil fecham em 5 anos. E esse medo essa estatística vai acelerando em nossa mente, vai trazendo em nossa mente todo dia esse medo de falência. Só que esse mesmo medo deve ser o nosso combustível. Porque digo para vocês, não tem ser humano sem medo. O medo é importante. O medo ele é muito importante quando ele acende os alertas necessários para a nossa vida. Por exemplo, eu estou dirigindo meu veículo na estrada e porventura vem um caminhão para cima de mim na contramão. Eu tenho medo de morrer ali, eu já me alerta e eu já tiro a direção ali e procuro um outro caminho para fugir do caminhão. É um medo que alerta. E esses medos são importantes, todos os medos são importantes. O que não pode é esses medos nos paralisar, nos bloquear para a vida, para o sucesso, para a prosperidade nos negócios. Esses medos devem ser combustíveis diários em nossa mente, para que nós possamos fugir das estatísticas, fugir dos 29%, fugir dos 21%, fugir dos 17%. E digo para vocês com toda tranquilidade, os empresários mais ricos do mundo quebraram, em média, 3 vezes. Espera aí, Fábio. Se eu estou com medo de falir, estou com medo de quebrar, e em média os empresários mais ricos do mundo quebraram 3 vezes, é isso mesmo que eu estou dizendo. Ou seja, se você quebrar por 3 vezes, você ainda está dentro da média das pessoas, dos empresários mais ricos do mundo. Não estou dizendo que você deve quebrar 3 vezes, de forma alguma. Não é essa a situação. Eu trouxe apenas mais um dado para a gente refletir, porque esse dado traz paz. Esse dado transforma o nosso medo de falir em combustível. Porque não necessariamente eu tenho que quebrar, eu tenho que falir 3 vezes. Mas eu posso ficar em paz comigo mesmo, eu posso ficar em paz com as pessoas, que se eu falir, eu ainda estou na média das pessoas mais ricas do mundo. É um dado para você refletir, para que entre no seu coração um pouco mais de paz, um pouco mais de tranquilidade, que você tanto precisa para tocar o seu negócio, principalmente aqueles negócios que estão nascendo, que são N situações, N papéis, parece que é um mundo, parece que é um monstro, mas não é. É uma coisa que você vai lidando diariamente, você vai lidando aos poucos, vai colocando as suas metas, colocando, ticando ali na sua lista de afazeres ali, você vai fazendo, executando, daqui a pouco a coisa anda e flui normalmente. Só que eu sugiro para vocês, para que vocês não fiquem nos números de 29, 21 e 17%. É de extrema importância vocês conhecerem o seu negócio, conhecer a sua empresa, mesmo que ela seja pequenininha. É meio que uma obrigação do empresário conhecer os números da sua empresa, conhecer a fundo os números. E não é coisa difícil, não, é coisa muito simples, principalmente quando a empresa é muito pequena. Quanto você paga de aluguel, quanto você paga de salários, quanto você paga de impostos, por quanto você compra seus insumos, sua matéria-prima, qual é a média da sua produção da sua empresa diária, ou mensal, ou trimestral, ou quinzenal. Cada ramo, cada atividade tem sua peculiaridade, e entre outros números, que é de extrema importância você conhecer. Mas eu sugiro, conheça os seus números. E para mim, o número mais importante, que considero como a chave do sucesso, é conhecer o custo do seu produto. Conhecer o custo do seu produto, para daí você saber qual a margem você pode praticar em cima desse produto e formar o seu preço de venda. Para mim, todos os outros números são importantes? São. Portanto, eu trabalho em cima deles. Meta produtiva que está diretamente ligada ao custo,
compra de matéria-prima, eu estou bem à parte ali dos valores que a gente está comprando, que está sendo praticado, que interfere diretamente ao custo, valores que eu pago de impostos, salários, aluguéis, custos fixos, energia elétrica, tudo isso está ligado diretamente ao custo. Ou seja, se eu souber o custo do meu produto, praticamente eu sei quase que 100% dos meus números. E é coisa simples, não é coisa muito complicada. É simples. Então fica a dica para vocês. Tem medo de falir? Não tem problema, isso faz parte do empreendedorismo. Isso passa na nossa cabeça, passa na minha cabeça há 23 anos, o medo de quebrar. E olha que eu já beirei essa situação umas 2 vezes, mas esse medo transforma a minha vida em combustível. E para que esse combustível faça eu progredir, eu transformo esse combustível em conhecimento dos números da minha empresa. Um forte abraço a vocês, vamos viver, e lembrando que viver é mais que respirar.